Então, vamos começar, né? Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente à professora Terezinha Petrúcia Nóbrega por ter aceito, né, esse convite de compartilhar generosamente seu modo de compreender o pensamento de Merleau-Ponty, um filósofo tão caro, tanto para ela, como para mim, como para todos nós que estamos aqui hoje à tarde. Gostaria de dizer da satisfação de receber tantas pessoas queridas, né, aqui nesse momento, né? Nós estamos com 35 pessoas para escutar a professora Terezinha Petrúcia Nóbrega. A professora Terezinha Petrúcia Nóbrega, ela é formada em Educação Física, mas ela também tem formação em Filosofia, né? Estuda Merleau-Ponty já há um bom tempo, tem uma vasta produção na área, também vem enveredando pelos caminhos da psicanálise, e a gente sabe que Merleau-Ponty, sobretudo na segunda fase do seu pensamento, se aproximou muito da tradição psicanalítica, né? E ela vem hoje, assim, nos presentear com uma fala maravilhosa sobre corpo e linguagem em Merleau-Ponty. Então, Merleau-Ponty é um divisor de águas na filosofia contemporânea, ao introduzir uma tese importantíssima para o nosso mundo contemporâneo, que é conceber o corpo como sujeito. O corpo, que até então era compreendido apenas como uma máquina em funcionamento na modernidade, separado da subjetividade, Merleau-Ponty traz uma série de experiências ambíguas do corpo para mostrar de que ele é sujeito, né? De que a subjetividade é encarnada. E isso realmente é inovador e inspirador para todos nós, né? Inclusive para aqueles que até nem leem Merleau-Ponty, mas que usam uma série de terminologias, de conceitos que advêm dessa ideia central do pensamento de Merleau-Ponty, sobretudo na fenomenologia da percepção, de que o corpo é sujeito, de que o corpo é uma subjetividade encarnada, que é capaz de atos intencionais, e não somente da realização mecânica de gestos, ações fisiológicas, fruto, né, do desenvolvimento biológico do corpo. Então, eu passo a palavra para a professora Terezinha Petrúcia. Sinta-se à vontade, Petrúcia. Você está sempre em casa quando está conosco. A palavra é sua. E aí você tem um bom tempo para desenvolver, porque aí a ideia é que você fale, sei lá, uns 40 minutos, eu não sei. E depois a gente tem um momento de bate-papo com você. Fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada, Iraquitã. Realmente é um prazer sempre, né, participar das atividades do Las Teses. E mesmo assim, já nesse final de ano, né, todo mundo cansado, com muitas tarefas, mas eu não poderia deixar de participar. Até agradeço, Iraquitã, porque normalmente a reunião de vocês é de manhã, né? Mas eu tenho meus compromissos pela manhã, então ele também né, mudou assim, o horário, então desse modo eu posso estar aqui essa tarde com vocês. É um tema, assim, eu passei alguns temas para Iraquitã, né? Ele disse, não, fale corpo e linguagem. Não é um tema simples, né, no pensamento do Merleau-Ponty. É um tema que atravessa toda a sua obra, eu diria, né? Então, obviamente, que nesse espaço aqui de 30, 40 minutos, eu não vou ter como, seria impossível, né, a gente detalhar todas as nuances, eu diria, expressivas do que significa essa relação corpo-linguagem Merleau-Ponty, né? Eu vou colocar alguns aspectos. Essa parte do que eu vou falar aqui vai ser publicado no dossiê de uma revista em educação, que deve sair o ano que vem. Eu esqueci o nome da revista, mas, enfim. Então, depois vocês podem ler, não é, assim, se tiver interesse. Bom, eu vou, Iraquitã, começar apresentando um sujeito
que para Merleau-Ponty é muito importante e que então agora eu vou apresentar. Vocês vão me dizendo que agora eu só vou ver minha tela, então eu não vou poder ver. Caso tenha algum problema, vocês me sinalizam pelo microfone, tá certo? Então eu sempre... Ok, Petrúcia, pode deixar. Eu tenho dito, né, que Cézanne, né, vou começar esse tema falando de Cézanne, que eu penso que, assim, Cézanne ensinou Merleau-Ponty a ver e a pensar. E a partir dessa figura, né, muito emblemática da pintura moderna, né, Merleau-Ponty, as sincronicidades, né, caríssimo? Ele começa, no mesmo ano em que ele publicava a Fenomenologia da Percepção, né, 45, Cézanne já está presente na sua obra desde a estrutura do comportamento, mas ele dedica um ensaio, né, A Dúvida de Cézanne, que ele publica numa revista de estética, no mesmo ano que ele publica a Fenomenologia da Percepção. E Cézanne acompanha, é um mestre a pensar, eu diria, para Merleau-Ponty, né? Ele acompanha Merleau-Ponty em todas as suas reflexões sobre essa articulação entre a natureza do corpo, a natureza da linguagem, nesse movimento do Merleau-Ponty em direção à sua ontologia, né? E, pela sincronicidade, como eu dizia, o último ensaio, também, o olho e o espírito, né? O último ensaio que Merleau-Ponty pôde publicar em vida, morreria pouco tempo após, ele cita Cézanne, né? O que tento lhe traduzir é mais misterioso, se enreda nas raízes mesmas do ser, na fonte impalpável das sensações, né? Então, eu achei... Eu quis começar assim com algumas imagens, né, do nosso Cézanne, né? E sua famosa montanha, né? O Monte Saint-Victoire, em Aix-en-Provence, que ele via, ele visitava, ele caminhava até lá, ele ia diariamente, ele observava do seu jardim, do seu ateliê, enfim. E o Merleau-Ponty diz lindamente, né? Eram-lhe necessárias 100 sessões de trabalho para uma natureza morta, 150 de pose para um retrato. O que chamamos sua obra não era para ele, senão o ensaio e a aproximação de sua pintura. Ele escreve em 1906, aos 67 anos de idade, um mês antes de morrer. Encontro-me num tal estado de perturbações cerebrais, numa perturbação tão grande, que temo que minha frágil razão me abandone, né? Então, acho que essa sensibilidade do Cézanne, né? A flor da pele, essa razão frágil e, ao mesmo tempo, essa potência expressiva, né? Da sua pintura, dos seus quadros, das suas telas, impressionou Merleau-Ponty, né? Então, essa é uma outra cena que eu gosto do Cézanne, né? O Lago de Annecy, que ele também, nos últimos anos, ele passa a não mais apenas se basear, como os impressionistas, né, nas paisagens da natureza, mas nas suas reminiscências, né, da memória, nas suas cenas de infância, nos lugares que ele visitava, cada vez mais isolado, né, mas com um mundo interno talvez cada vez mais ativo e necessitando dessa expressão, né. Gosto muito também dessas cenas, né, de Aix-en-Provence, como essa dos jogadores de cartas, né, em que Cézanne vai desconstruindo, né, a noção da própria pintura do retrato, né. Ele vai imprimindo uma outra profundidade, né, aos quadros à medida em que ele retira os contornos, que ele ultrapassa a perspectiva geométrica, né. Então ele vai criando um movimento, e esse movimento para além da ordem, da medida, do objeto, né, interessa a Merleau-Ponty, confirma suas teses sobre o corpo, a linguagem, né, a expressão. A senhora Cézanne, né, Hortense,
costurando em sua poltrona vermelha também. E é uma coisa bastante curiosa, né? Porque à medida que ele se afastava das pessoas corporalmente, né? Dado o seu quadro sintomático, né? de esquizofrenia, ele mergulhava cada vez mais nesse mundo da pintura, como uma linguagem indireta, né? Como Merleau-Ponty vai dizer, a pintura foi seu mundo e sua maneira de existir. Ele trabalha sozinho, sem alunos, sem admiradores, sem admiração por parte da família, sem estímulo por parte da crítica, né? Ao envelhecer, ele se pergunta se a novidade da sua pintura não vinha de um distúrbio de seus olhos, se toda a sua vida não se apoiara nesse acidente do corpo, né? Então, veja que a sua pintura, para Merleau-Ponty, é uma meditação sobre o corpo, sobre as sensações, sobre a relação do corpo no mundo, né? Os temas que atravessam a obra, né? Aí as famosas, a sua última grande obra, ele passou 20 anos, né? Os seus últimos 20 anos, Cézanne, dedicado a pintar essas várias versões aí das banhistas, né? Acho que é a capa do livro de Iraquitã, não é Iraquitã essa? Isso mesmo, é a capa do livro. Então, são muitas versões, né? E ele, que tanto fugia, né, dos salões, das críticas, das exposições, né, orgulha-se, né, talvez seja um dos poucos retratos de Cézanne em fotografia, né? Ele posa diante das grandes banhistas, né? Como um pouco que eu diria satisfeito, né? Com a obra que consumiu mesmo os últimos 20 anos, né, da sua vida. Então, eu quis começar, né, com essa pequena exposição, né, da obra de Cézanne, para introduzir essa nossa conversa de hoje à tarde sobre o corpo e a linguagem. A partir dessa tese, né, que eu anunciei, não é, que Cézanne ensinou Merleau-Ponty a ver e, portanto, a pensar. E aí, entre o ver e o pensar, né, une-se de forma como uma síntese, né, ou como um quiasma, talvez fosse melhor dizer assim, a sensação e a inteligência. E a linguagem, a linguagem para Merleau-Ponty, ela é também essa síntese do corpo, né? Essa síntese da nossa inteligência, das nossas sensações, das nossas emoções e da cultura, né? Então, por isso que eu digo que é um tema com muitas nuances, né, para Merleau-Ponty. E eu vou aqui apenas destacar algumas coisas, né? Justamente no Olho e Espírito, ele diz: somos tão fascinados, né, pela ideia clássica da adequação intelectual, que esse pensamento mudo da pintura nos dá, às vezes, a impressão de um vão redemoinho. Como se não tivesse, como se falar da linguagem fosse falar dos conceitos, dos verbos, da analítica do discurso, né? E ele nos traz a pintura, né? Ele nos traz a pintura. E ele questiona: somos tão fascinados pela ideia clássica da adequação intelectual que esse pensamento mudo da pintura nos dá, às vezes, a impressão de um vão redemoinho, né? E para ele, muito ao contrário, esse pensamento da pintura, né? Essa filosofia figurada, que a pintura desperta, né, será, diz ele, o mais alto ponto da razão. Mesmo se esse pensamento, né, desliza sob nossos passos, nos coloca em um estado de estupor continuado, de pesquisa num caminho, talvez em círculo, do ser que nunca é inteiramente. Então, ele já coloca, né, que a sua proposta filosófica, a sua ontologia, o estudo do ser, não é esse ser inteiro, inabalável, né, que fala, que tanto já falou, mas é esse, né, que encontra no caos, né,
das sensações à novidade do pensamento. Então, me parece que essa é uma tese fundamental, né, do Merleau-Ponty, que ele reafirma, né, em O Olho e o Espírito como um caminho para a sua ontologia. Ele vislumbra, né, Merleau-Ponty, no Olho e o Espírito, a imensa tarefa que ainda estava, e eu diria, ainda está por se realizar, e reconhece, cito, o lamento de não ser tudo. Porque também temos um pouco, às vezes, né, essa pretensão de ser tudo, ou de abarcar com a linguagem o pensamento. E ele, lindamente, no Olho e Espírito, naquele que seria seu último escrito, ele diz, reconhece o lamento de não ser tudo, ou seja, de não ter dado conta, ou de não poder dar conta. Frase, digo eu, né, que soaria profética, em razão de sua partida inesperada poucos meses depois, daquele verão. Referindo-se à pintura como uma filosofia figurada, a maneira de um ensaio filosófico sensível, ele escreve: se nenhuma obra se completa absolutamente, cada criação modifica, altera, esclarece, aprofunda, confirma, exalta, cria, recria todas as outras. Se as criações não são uma aquisição, não é apenas que, como todas as coisas, elas passam, é que também que elas têm diante de si quase toda a sua vida. Então, ele escreve isso, né? Eu digo quase profético, porque ele sabia da imensa tarefa de fundar uma ontologia a partir do corpo e da experiência estesiológica, né? E ele coloca, eu diria que é um prenúncio mesmo, né? Essa passagem de O Olho e o Espírito. Essa atitude do filósofo, né? Calou muitos outros depois de sua morte, né? Claude Lefort, a própria Marilena Chauí aqui no Brasil, vai dizer que houve um silêncio a partir da morte, né, do Merleau-Ponty. É como se sua obra tivesse ficado ali, né, concluída com a fenomenologia da percepção. Né? Mas, no entanto, é justamente esse pensamento mudo, né, que está ali na sua obra que nos dá a pensar. Esse impensado, aquilo que reconheceu o lamento de não ser tudo, certo? Então, me parece que isso é uma atitude, né, que a mim, particularmente, me inspira, me movimenta, me anima. Né? Então, especificamente, eu acho que queria começar falando isso, né, porque me parece difícil entrar nos conceitos, que é a linguagem, como ele trabalhou ao longo do tempo, sem a gente compreender um pouco esse Merleau-Ponty sensível também, né? Essa sua atitude filosófica, né? Bastante ligada, como ele mesmo diz em algumas entrevistas concedidas a Georges Charbonnier, né? Que a sua filosofia é aparentada com a arte. Eu gosto muito dessa expressão, né? E o Merleau-Ponty aqui lá, ele é muito, muito poético, né? Muito técnico filosoficamente, mas eu diria que ele também tem umas expressões linguageiras, né? Assim, a sua filosofia ela é aparentada, né, com a arte, e eu gosto bastante disso. Pois bem, o pensamento de Merleau-Ponty sobre a linguagem, né, sem dúvida nenhuma, inspira-se inicialmente em Saussure. Então, ele estudou o curso do Saussure sobre a linguagem, né, e por isso mesmo ele vai já partir daí, digamos assim, né? Ele vai considerar a palavra, né, não apenas a linguagem, digamos assim, a gramática, a sintática, mas a palavra, né, também. Esse gesto corporal que é a palavra, e que me parece que é isso que nos interessa, né? Pelo menos no estesia, a partir dos estudos que a gente desenvolve, e o próprio Las Teses, por ser um grupo tão ligado à própria educação e à educação física, né? Pois bem, então a palavra para Merleau-Ponty, né, inspirado em Saussure, é um certo lugar do meu mundo linguístico. E é esse mundo linguístico que ele vai também explorar, né? A partir de Saussure, mas também com o Russell, né? E, sobretudo, como eu falei, com Cézanne. Né? Realmente, Cézanne vai dar
a Merleau-Ponty essa filosofia figurada, né, que vai lhe ensinar a pensar, como eu gosto de dizer, né? Ele também vai ter nessa sua reflexão sobre a linguagem, não é? Ele vai também dialogar enormemente, né, com os psicólogos da Gestalt, com a psicopatologia, e vai dar N exemplos, né, nos cursos da Sorbonne, um pouco depois que ele defende sua tese, né, já nos anos 50, do processo de desenvolvimento da criança, de como a criança adquire a linguagem, né, das psicopatologias, por exemplo, da afasia, né, da anartria, dificuldade de articular as palavras. Então, ele vai colocar, que eu não vou aqui, obviamente, nem daria tempo, né, mas eu pretendo, ano que vem, oferecer já ofereci um seminário específico sobre esse curso, Psicologia e Pedagogia da Criança, e pretendo retomá-lo ano que vem, e pretendo realmente adentrar, não é, nessas patologias da linguagem e nesses processos de aprendizagem da fala na criança, tá? Para, então, chegar mesmo a uma compreensão da linguagem, né, e da fala e da palavra dita como uma atitude filosófica, né? No Colégio de França, ele diz, ao pronunciar a sua aula inaugural, o filósofo é aquele que levanta e fala numa atitude do corpo. Né? Então, a filosofia como um gesto do corpo, sabe, Iraquitã? Não apenas como uma atitude categorial, mas como um gesto do corpo. Isso, a mim, me emociona. Não sei como isso chega em vocês. E é assim que eu leio e gosto de ler e compreender essa relação entre linguagem e ontologia, né? De uma filosofia cuja atitude, né, está aparentada aí, não apenas com a arte, mas, sobretudo, com o corpo. Né? Com o corpo. Então, é nesse sentido que eu vou aqui destacar alguns aspectos, tá? Da linguagem Merleau-Ponty. Na fenomenologia da percepção, vocês conhecem bem, há um capítulo, né, específico, e depois ele diz, eu não trabalhei bem aquele capítulo, eu preciso retomar. Ele retoma os 2 anos, além dele ter retomado a questão da linguagem na Sorbonne, né, ele retoma nos seus primeiros cursos no Colégio de França, aliás, o último deles, sobre o problema da palavra, justamente, acabou de ser lançado na França. Né? Nós tínhamos apenas os resumos e algumas notas. Enfim, nesse capítulo, Corpo como Expressão e Fala, né, ele vai dedicar, né, justamente essa questão, né, da expressão, né, corpo como expressão e a fala. Então, ele vai tomar a linguagem a partir dessas relações. Né? Antes de entrar nisso, eu também esqueci de dizer, mas me lembrei agora, que sobre o silêncio, né, a Claude Ambert, ela produz uma crítica muito importante sobre a fenomenologia, sobre o pensamento de Merleau-Ponty. E quando eu digo uma crítica, não é que ela abandona a fenomenologia, né? Ela lê criticamente, é nesse sentido. Ela diz que há uma afasia do pensamento de Merleau-Ponty, né? Uma afasia anunciada desde o editorial de Tempos Modernos, né? Quando ele escreve, né, sobre a guerra aconteceu, e ele diz, um pouco estupefato, né, com a violência da guerra e buscando uma filosofia que fosse capaz de dar conta das imposturas também, né, e dessa própria violência da guerra. E ele escreve, esses ônibus repletos de crianças, place de la Contrescarpe. E para a frase. Né? Então, é onde Claude diz, tem uma afasia, ele não consegue dizer, né, dessa violência, dessa cena, né, de guerra, e ele buscou a sua vida inteira uma filosofia que pudesse romper com este silêncio. E talvez a pintura e a psicanálise, né, lhe deram, ao meu ver, os instrumentos para praticar uma nova maneira, um novo modo, né, de fazer filosofia ali nos anos 40 e nos anos 50, antes do estruturalismo francês.
Mas isso é tema para outro debate. Pois bem, do meu ponto de vista, como eu já disse, né, Merleau-Ponty vai se liberando com a arte, com a psicanálise, com o cinema também, né, desses resíduos que ele trazia da sua própria formação, né, kantiana, enfim, dessas filosofias da consciência, da própria fenomenologia hegeliana e também russelliana, né, para fazer uma outra fenomenologia, do meu ponto de vista, né, ligada aí a essas experiências do mundo vivido, ao corpo, enfim, à expressão, né? E a palavra, então, ganha um sentido corpóreo, né? O que ele vai dizer em signos, uma quase corporeidade de significante. Então, há uma quase corporeidade de significante. Quer dizer, a palavra, ela tem uma atmosfera corpórea, né? Um sentido corpóreo. E é isso que ele vai questionar, porque para ele, os empiristas, os intelectualistas que estudavam a linguagem até então, ou consideravam a palavra como algo mecânico, né, neurológico somente, né, ou algo abstrato, derivado de um puro pensamento, né? E para ele, a fala não se reduz nem a esse mecanismo neurológico, né, nem como um fluxo de palavras que saem do nosso corpo, nem tampouco resultado de um psiquismo inconsciente. Né? Inconsciente não aí no sentido freudiano, mas de um centro abstrato ali da linguagem que produziria, né, uma fala. A fala, para ele, é um ser de razão. E eu acho que isso também ele vai buscar na psicanálise mais para frente, né? A fala como um ser de razão. Há uma razão desse sujeito, uma razão ontológica que ali se opera, né? E por isso a importância da fala para ele, né? E aí é interessante que ele diz na fenomenologia da percepção, né, que não se interessa pelo estoque de palavras que um sujeito possui, mas pela maneira de utilizá-lo. Isto é, sua atenção está voltada para o sujeito falante, né, para a linguagem como um fenômeno expressivo, para uma fala autêntica, nesse sentido, né? Ou seja, para a fala como experiência, na qual a elaboração do pensamento se faz. E, dessa forma, ele se interessa pelo pensamento, fazendo-se pensamento. Um pouco como Cézanne se interessava pela pintura, fazendo-se pintura. Né? As sensações, as cores que ali iam brotando, iam dando sentido ao quadro. E é um pouco isso que ele vai estar colocando, né? Quando ele diz que a palavra, né, habita um certo lugar do meu mundo linguístico, né? Para ligar aquela primeira frase que eu tinha colocado. A palavra também convoca a memória, não como sendo a consciência de um passado, mas, isso ele diz na fenomenologia da percepção, um esforço para reabrir o tempo a partir das implicações do presente. Então, isso também me parece uma fala bastante influenciada pela psicanálise, né? Que ele vai, sem dúvida, ler. Há no corpo, portanto, esse poder de vociferação. Essa expressão não é menor, a vociferação. É algo que fala em nós. Algo que fala em nós, né? Que aí ele ainda não nomeou como inconsciente, isso a gente está ainda na fenomenologia da percepção, ele vai colocando, se aproximando, né, dessa noção do inconsciente freudiano muito cuidadosamente, eu diria, né? E a esse respeito, né, sobre essa vociferação, né, ele recorre, né, a uma passagem de Proust, né, no Caminho de Swann, onde Proust diz que a atriz, Proust vai narrar que foi ao teatro, isso foi um acontecimento muito importante na sua vida, e tal, e tudo mais, e que ali, né, a atriz se torna invisível para que a personagem, no caso Fedra, aparecesse. Então, é um pouco isso, né? A palavra toma o corpo. Então, isso eu acho belíssimo, com esse poder de vociferação. Por isso, essa atitude corpórea, sem a qual as palavras não teriam esse sentido existencial e ontológico para Merleau-Ponty. Pois bem.
Eu não sei quanto tempo eu falei, acho que eu falei uma meia hora, né, Iraquitã? Então, eu vou dar uns pulos aqui. Então, Tá. a fala não seria, portanto, essa vestimenta do pensamento, né? Mas é algo, né? O pensamento é o contrário, quase. O pensamento emerge desse poder de vociferação, portanto, dessa fala falante, né? Disso que fala em nós, muitas vezes de forma inconsciente, né? Então, a linguagem para ele significa quando, em vez de acompanhar o pensamento, de mãozinha dada com o pensamento, deixa-se desfazer e refazer por ele, né? Então, há esse movimento expressivo que faz com que, por exemplo, a palavra granizo, né, não seja apenas um objeto linguístico, né, mas uma modulação do meu corpo no mundo com seu estilo expressivo, que convoca uma certa memória da primeira vez que apanhei granizo, né, de como me senti, né, o frio, o cuidado ao caminhar para não deslizar e cair, né, o chão deslizando sobre os nossos passos, enfim. Então, a palavra passa a significar um mundo, a ocupar um certo lugar do meu mundo, né? Então, essa é a ideia, do meu ponto de vista, que é inovadora, né, nessa filosofia dos anos 50, início dos anos 60. Há, portanto, né, essa quase corporeidade do significante, posto que a língua falada ela é viva, possui um valor expressivo, né, repleto de expressões, de gestos, que compõem o que eu já mencionei aqui, essa significação linguageira, que vai realizar essa mediação entre as minhas palavras, né, e o que eu quero dizer, né? E aí ele tem sobre essa significação linguageira, em signos, eu vou citar, ele diz, eu acho lindo, falando sobre essa textura, né, que é do gesto linguístico, essa textura corpórea, que ele diz assim: a palavra que eu profiro ou a que eu ouço é pregnante de uma significação legível na textura do gesto, a ponto de uma alteração da voz, a escolha de certas sintaxes bastarem para modificá-la, sem jamais estarem contidas nela. É o tom que você dá, né? Pois toda expressão me aparece sempre como um vestígio. A palavra, assim, não se realiza apenas nas possibilidades já escritas na língua, essa é a diferença, né? Há palavras que emergem do corpo, de uma operação expressiva do corpo, razão pela qual o sentido é imanente, não ao pensamento, mas à fala mesmo, né? Assim, então, ele tem também uma reflexão, né, sobre a criança eu vou pular, pulei várias coisas. E aí ele também, eu acho que para terminar essa minha exposição aqui, né, a relação com o outro, que é algo fundamental na linguagem, na comunicação e, portanto, na expressão, né? Então, ele vai dizer também, né, que a linguagem ela é uma operação intersubjetiva, intercorpórea, porque ela também convoca esse outro, né? E assim, por exemplo, a experiência do tocar, em toda a sua extensão, como sentido de contato e intimidade, é capaz, né, nuança uma experiência estesiológica capaz de criar vínculos com o corpo do outro. Tal experiência exige uma escuta sensível, como Merleau-Ponty esclarece nas notas inacabadas de O Visível e o Invisível, né? Os movimentos do rosto, na sua fisionomia, as posturas corporais, os movimentos, o grito, a voz, a pausa, o silêncio, constituem o ponto de interseção do falar e do pensar no mundo, do silêncio, do diálogo. E na experiência do diálogo, diz ele, constitui-se um terreno comum entre outra e mim. Meu pensamento e o seu formam um só tecido. Meus ditos e aqueles do interlocutor são reclamados pelo estado mesmo da discussão. Se inserem em uma operação comum
da qual nenhum de nós é o criador. Então, acho interessante essa ideia do diálogo. Não é criado por nenhum, mas é no estado mesmo, né? Na experiência mesmo da fala, da escuta, também acho bem psicanalítico. Existe ali, caríssimo, um ser a dois. Nós somos um para o outro, colaboradores de uma reciprocidade. Nossas perspectivas escorregam uma na outra e nós coexistimos através de um mesmo mundo. E eu fico por aqui para não exceder no tempo, né? E também dar tempo para que nós possamos dialogar. Obrigada. Muito bem, Petrúcia. Gratidão a você por uma fala extremamente provocativa que nos faz pensar em vários elementos do pensamento de Merleau-Ponty, particularmente em relação ao corpo e à linguagem. Eu sei que deve ter várias pessoas que querem falar, fazer questões, mas eu vou só para dar uma animada inicialmente, vou fazer só uma questão para você, e aí depois, a partir dessa questão, as outras pessoas podem ir se inscrevendo no chat, pedindo para falar, ou então abrindo o microfone e falando, né? É muito interessante a gente lembrar que Merleau-Ponty constrói a sua filosofia tendo vários filósofos como interlocutor, né? E um desses filósofos, que apesar de ser bastante criticado por Merleau-Ponty, mas é um filósofo extremamente importante para o seu pensamento, que é René Descartes. E René Descartes escreve as Meditações, né? Ele constrói seu pensamento a partir do meditar, né? E é bonito, né, ver, e ao mesmo tempo provocativo, quando Petrúcia diz, né, que Cézanne ensinou Merleau-Ponty a pensar, e ela diz que Cézanne faz da sua pintura uma meditação. É como se nós pudéssemos, agora à tarde, dizer que Cézanne pensava fazendo pintura, pintando. É muito bonito isso, né? Quer dizer, pensar não é simplesmente pegar, né, o seu computador e construir um texto, né, fazendo articulações lógicas, obedecendo às regras da língua, construindo o pensamento a partir da lógica. Não. É possível pensar pintando. Isso é maravilhoso. Isso significa que está entrelaçado o pensamento e a sensibilidade, né? Parece que é nessa fronteira aí que Merleau-Ponty quer construir o seu pensamento, ou a sua filosofia, né? Isso é muito interessante. E aí, Petrúcia chama a atenção que a pintura é uma arte figurativa, né? Que ela produz imagens, ela está muito associada ao ver, né? A construir a visibilidade, né? Mas aí eu fiquei pensando, Petrúcia, que você é uma pessoa que também teve a oportunidade de experienciar, a partir do seu próprio corpo, a dança, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é uma coisa talvez muito longa para falar, mas talvez algumas palavrinhas, né, sobre o pensar dançando, né? Petrúcia, que também constrói uma série de reflexões filosóficas a partir da dança, que é diferente da arte figurativa, é uma arte performática, é uma arte muito marcada, né, pelo o corpo que baila, o corpo que se expressa através dos movimentos, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e até indicasse literatura sua para as pessoas lerem, né? Porque eu sei que isso é um tema das suas pesquisas, né? Aí, depois de você comentar um pouco isso, aí a gente abre a fala para outros que queiram falar. Por favor. Estou nem querendo dançar. Eu escrevi, né, muito. Eu prefiro a pintura, mas enfim. Mas também não sei pintar e também não sei dançar.
e danço. Eu acho que quando eu escrevi, né, muito instigada por Claude, eu senti a dança, ou quando o corpo se põe a dançar, né, justamente essas duas frases, né, que parecem não ter sentido, mas é o que eu liguei dando sentido, é exatamente isso, né? É que quando o corpo se põe a dançar, há um movimento do pensamento, né? O movimento que eu digo lá é coreográfico, né? E aí, e quando eu digo coreográfico, a partir do que eu digo coreográfico, né? Com base na minha experiência, mas a partir de obras coreográficas que eu considero antológicas, né? Como o Café Miller, da Pina Bausch, os Parangolés do Hélio Oiticica, o Maibê da francesa lá, Maggie Marran, enfim, porque elas nos dão a ver, de outro modo, questões muito importantes sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre a vida, né? E dançando. Não há nenhuma palavra, há um gesto do corpo, né? Então, eu acho que, embora que na dança hoje, pelo menos corporal, o povo fala, canta, se expressa e tudo, né? Mas, no geral, ela é muda mesmo, né? A dança, assim, não precisa necessariamente da palavra para ser dança, né? Então, eu penso que é isso que você já falou, é essa ligação, né? Da sensação, do sentimento e da cognição, do pensamento, que eu acho que é onde Merleau-Ponty situa a sua ontologia, né? A partir do corpo, e o corpo como sendo essa unidade expressiva, né? Uma unidade na diversidade, né? Porque não é a mesma coisa, certo? E aí eu acho que por isso que eu ainda acho que Cézanne, sabe, Iraquita? Com a intensidade do seu gesto pictural, né? Do seu caráter, né? Da sua própria esquizoidia, ele junta a natureza, a linguagem, as paisagens, o objeto e o sujeito, entende? O que está dentro e o que está fora, dando um sentido expressivo sob a forma de quadro. Poderia ser outra produção, né? Mas no caso, assim. E a dança, me parece, que a dança é efêmera, né? Eu acho que a dança tem um outro componente aí que nós já discutimos, né? E você tem aquele nosso texto lá, a dança como estética da existência, sei lá, me lembro, a gente faz tanta coisa aqui. Mas esse texto que eu escrevi, nós escrevemos juntos também, ele é muito emblemático, eu acho, porque ele coloca, né, a dança nessa dimensão da duração, com o Paul Valéry, né? Que também me parece que é também a dança uma forma de pensamento ali no Valéry, não é só um divertimento, né? Não só uma expressão artística, né? Mas é a própria construção da duração e, portanto, o sentido da temporalidade que se expressa no movimento, né? Nesse movimento efêmero na dança. Então, acho que esse texto também, eu gosto muito desse texto. Esse texto foi, antes de escrever, eu senti a dança, né? Que eu passei, acho que uns 3 anos nessa pesquisa sobre a dança. E começou ali, né? A gente fez aquela mesa, não foi? Eu e você, sobre a dança. E acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que nessas expressões, né? O corpo ganha uma dimensão ontológica mesmo, porque ele traz a subjetividade para a cena, assim, sabe? Para o centro do quadro, para a cena, enfim. Não sei se é isso não, mas... Tá ótimo, é isso mesmo. Marcel, você pediu para falar?
Muito bem, Petrúcia, com você. Sim, há o toque, né, sem dúvida. O Merleau-Ponty privilegia muito essa questão do toque, né, do contato, em muitos dos textos dele, sobretudo desde a fenomenologia. Ele traz casos da psicopatologia, né, como o próprio Schneider, é incapaz de tocar, né, parte do seu corpo, a não ser se haja, porque ele tem uma lesão neurológica e tal. Ele não tem uma intencionalidade afetiva, né? Porque o toque exige essa intencionalidade afetiva e ele está restrito aos movimentos concretos, o Schneider. O próprio Cézanne odiava contatos pelo seu caráter exótico, ele ia ser invadido, aniquilado, enfim, eu acho maravilhoso Cézanne. E, sobretudo, o Cézanne, né, ele consegue, de todo mundo, isso Freud diz, né, cara, ele tem a capacidade de sublimação. O Cézanne teve. O Schneider precisou se tratar mesmo lá com o Goldenstein, mas virou um caso clínico famosíssimo e a isso também se prestou. Realmente, quando você, né, no toque, há um encontro, há um diálogo tônico, usando aí a expressão do Vallon, né? Há um diálogo tônico que, sem dúvida nenhuma, exige empatia, né? Exige essa capacidade, não de se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, mas de estar com o outro, de coexistir. Né? Então, o diálogo da palavra e esse diálogo no corpo. Então, acho muito bonito esse trabalho, né? Que você relatou aí, né? Da sensibilidade, o olhar também é um toque, né? O olhar também é um toque e tal. Eu penso, sabe, Marcelo, que na educação física nós já avançamos bastante. Eu me formei, eu nem me lembro mais, faz tanto tempo, foi depois de Iraquitã. Mas e aqui eu não poderia deixar de me referir a Edson Claro, né? Ao método da dança educação física. Eu considero um pioneiro no campo da educação física no Brasil, né? Que trouxe para nós o Ashland Montagu, tocar o significado humano da pele. Né? Edson foi consultor dos parâmetros curriculares nacionais, os saudosos PCNs, né? Criou cursos de consciência corporal na universidade, enfim, nós no Departamento de Educação Física. Diz Rosana, eu não me lembro mais não, mulher, faz tanto tempo. Rosana era dessa turma também. Rosana está aí, né? Enfim, eu penso, sabe, Marcelo, 89 foi, eita danada, ai meu Deus. Eu penso isso, Marcelo, você estava acabando de nascer. E aí, eu agradeço, porque eu tenho lutado com isso, sabe? Iraquitã e demais colegas. A memória, a educação física é um corpo que não tem memória. Então, isso é preciso, como diz Betânia, né, dizer aos mais novos os nomes dos poetas populares, ensinar aos que estão chegando agora, os que vieram antes. E isso eu tenho, às vezes vai ficando velha, é um horror. Eu já disse, eu já era para ter me aposentado, não deixaram, então agora aguente, porque é impossível. Você não pode contar a história somente a partir da sua entrada na cena. Existe um antes e certamente haverá um depois, né? Que você não vai virar semente. Então, enfim, eu penso que a educação física, isso, Rosana, então eu queria deixar esse registro. Eu penso que a educação física já avançou, mas parece que quando vai avançando, volta. Volta, porque aí vem esse negócio dessa BNCC, que não tem o corpo, e outro dia passei a tarde dizendo aos meus alunos, não, mas não tem a palavra corpo, mas o corpo está lá. Eu digo, não, meu bem, a palavra tem força.
É isso que nós estamos falando. Você pode dizer, esse negócio de corpo e linguagem nada tem a ver com a educação física. Tem tudo a ver com a educação física. Porque a linguagem, ela instaura mundos. E o corpo não é só uma palavra, eu dizia eles, né? O corpo é ontológico, é o nosso ser. E se estamos aqui a falar, é porque somos corpo. E a educação física, ao retirar, certo, o conhecimento do corpo como um bloco ali, né? Podia ser estranho aquele bloco de conteúdo, tal, mas estava ali. Foi um ganho, né? Isso. E Edson, Wagner Moreira, o Helenor Kunz, o Walter Brás, Carmen Soares, esse povo aí, é preciso dizer o nome, né? Eles nos colocaram o corpo, onde eu acho que o corpo devia estar na educação física. E nós estamos perdendo esse espaço para dar lugar, né? Não tenho nada contra, ao contrário, inclusive, o Koubirek também mencionou, até estou indo para o lado das psicoterapias, né? Psicanalítica, mas, enfim, outras práticas, isso não é problemático, não vejo problema, eu acho que o diálogo, eu sou pelo diálogo, né? Pelos espaços, pelas trocas, sabe? Então, eu acho assim que a educação física vai e vem. Teria chance de já ter ido muito mais à frente, eu acho, em relação ao corpo. Mas a luta é grande, né? Então, acho que o trabalho que você faz, o trabalho que já citei aqui, Edson, né? Jefferson, que está aí me assistindo, né? Eu não vou nem falar dos velhos, né? Eu, Osana, esse povo não tem nem graça, mas os jovens, eu faço um apelo à juventude, né? Para que possam não deixar essa memória corpórea, sabe, Raktan? Morrer, se acabar, ficar em silêncio. O pensamento de Merleau-Ponty ficou 20, 30 anos em silêncio. Agora, de tempo para cá, né? Que bom, ou mais pessoas têm se interessado no mundo inteiro, né? Mas ele tem... O pensamento do Merleau-Ponty, ele é muito ousado, né, Iraktan? As ciências cognitivas somente agora estão se aproximando, eu diria, dessa relação corpo e pensamento. E nós temos, não é à toa que eu comecei, que às vezes eu escolho umas coisas assim, não sei, mas eu digo, isso aqui vai me ajudar, porque eu peço socorro a Merleau-Ponty. Somos tão fascinados pela ideia clássica da adequação intelectual que esse pensamento mudo da pintura, e eu diria do corpo, da educação física, da massagem, né, nos dá, às vezes, a impressão de um vão redemoinho. Mas é ali que está o negócio, entende? Cezanne foi desprezado pela crítica, pelos amigos, né? E hoje talvez seja um dos pintores mais caros do mundo, né? E Picasso dizia, eu tive um único mestre, Cezanne, né? Ele tornou-se o pai da pintura moderna, mas ele foi extremamente, sofreu, né? Além do sofrimento dele psíquico, né, dos amigos criticarem, sabe, pintor de latrinas, dizia um amigo dele de infância. Imagina você escutar isso do seu amigo de infância. Que o seu trabalho é como... Você é como um pintor de latrinas, por exemplo. Está na dúvida de Cezanne, não estou inventando nada, não. Enfim, amigo da onça. Então, e ele superou, e no final da vida, olha que bonito a resiliência do Cezanne, a sublimação, a capacidade... Ele pintou os amigos. Os banhistas, né, são cenas da infância dele com os amigos, em Aix, em Annecy, das férias. Né? Ele transformou aquelas críticas, as injúrias, num ato amoroso pela pintura. Né? Enfim, eu nunca sei se eu respondo, mas é isso aí que por enquanto é isso. Fique tranquila. Seus comentários são para a gente continuar pensando, né? Eu digo que seus comentários são janelas, são portas abertas para a gente continuar pensando, né? E que bom que seja assim, né?
Mas eu queria saber se tem alguém que quer fazer mais alguma questão, além de Marcel. Alguém quer fazer alguma observação, alguma consideração? Podem abrir o microfone e falar, por favor. Pode falar, Jaci. É Jani, né? É Jani ou é Jani? Boa tarde, tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Por acaso, eu abrindo o Instagram hoje, me veio, né, a representação dessa fala que iria acontecer agora à tarde, e eu fiquei muito empolgada, porque, assim, na minha dissertação de mestrado, eu uso muito a questão da fenomenologia da percepção, foi uma pesquisa com adolescentes, né, onde nós tivemos alguns encontros com Marie-Potty, e aí eu queria que a senhora explanasse, a senhora falou durante a sua explanação sobre a questão das emoções, né? A questão da emoção, da afetividade, da linguagem, e isso apareceu bastante no meu estudo, nos nossos resultados, né? Que não são só meus, mas como palavras assim, que o corpo representava tudo, era a existência para o adolescente, a identidade, a mensagem dele de vida, dele e dela. Baseada nisso que eu encontrei nos estudos e na sua fala, professora, e toda essa bagagem, né, que a senhora tem, e a senhora conseguiu fazer uma fala de uma forma tão linda, que quando eu me reporto à leitura do livro, vieram várias lembranças do que eu tinha dificuldade de entender. Hoje eu não tenho tanta dificuldade, mas sinto ainda um pouco, porque eu acho a fenomenologia da percepção com uma linguagem um tanto assim, não é que seja difícil, mas não tão familiar. E hoje a senhora colocando, aí eu falei, eu deveria ter assistido, essa palestra deveria ter acontecido antes de eu fazer a leitura do livro, porque, na verdade, a senhora traduziu, não só traduziu, ressignificou tudo aquilo que eu achava difícil. Então, um grande presente para mim. Eu sou uma apaixonada pelo estudo do corpo, né? Aí eu queria, a minha pergunta eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse encontro ou não encontro entre o corpo, né? E essa questão dos afetos. Le Breton, agora não, 2019, ele lançou a antropologia das emoções. Eu também já estudava antropologia das emoções com outras duas autoras, então vim falando bastante também dessa questão das emoções. Então, é um tema que tem me chamado a atenção, já que eu entendo o corpo, a emoção, com uma extensão corpórea. Quando eu falo extensão, não é porque está fora, mas é porque transcende essa linguagem corporal, esse encontro corporal. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa questão das emoções e do corpo na visão de Marie-Potty. E eu quero agradecer imensamente, foi um presente, professora. Eu estou aqui reavivada com sua fala. Ô, Edjane, você está falando de onde? Eu estou falando de Guanambi, interior da Bahia. Por acaso, hoje, abri no Instagram, encontrei, né, o card que... Ok, caríssima. ...da professora, mas eu fiz o meu mestrado em Petrolina, na Univasf. Ok, caríssima. Muito bem. Quem quiser falar, vai já se adiantando na fila aí. Eu vou passar a palavra para a Petrúcia. Mas obrigado, viu, Edjane? Por favor, Petrúcia. Então, esse é outro tema, né, muito importante. Merleau-Ponty tem na fenomenologia. Eu sempre lembro do capítulo O Corpo é Sexuado, né, onde ele vai justamente dar essa dimensão do afeto, né, a partir já de sua aproximação com Freud, né.
Mas eu não vou nem entrar nesse aspecto. Eu tenho dito assim que quando o corpo, né, estesiológico, quando ele diz a estesiologia é o sentir mesmo, nesse ato do corpo, né, que é sentir, há um sentido neurológico, digamos assim, da sensação, né, neurológica, tato, temperatura, pressão, tônus, enfim. Há um sentimento que é essa emoção que nos, né, o pathos, né, essa paixão, aquele que nos acende, né, que nos ilumina, ou que nos deixa triste, ou enfim, e o sentido semântico, o significado linguístico, né, categorial, digamos assim. Então, o sentir, né, na história fenomenológica do sentir, e o Didi Huberman é um filósofo que também é um leitor do Merleau-Ponty e historiador da arte. Ele tem, né, junto aí com a própria Claude, né, quando ela se refere ao pathos, né, a paixão na obra do Aby Warburg, né, eles vão trazer essa ideia que no sentir, né, não é só a tradição empirista do sentir, do estímulo, da resposta, sabe? Mas há esse sentimento, o afeto que dá o tom de voz, né, a postura do corpo, a emoção, a expressão da emoção, e o sentido linguístico, cultural, categorial. E é bem interessante que eu até coloquei aqui, mas não falei, mas sua fala me permitiu, e eu agradeço a gentileza da sua fala, e também por abordar esse sentido cultural das emoções no Merleau-Ponty também, que ele diz, né, que a mímica, por exemplo, da cólera ou do amor, não são a mesma para um japonês e um ocidental. O japonês encolerizado sorri. Então, cuidado quando tiver um japonês rindo para vocês, porque não significa que ele esteja feliz, né? O ocidental enrubesce, bate o pé. Ou então empalidece, fala com uma voz sibilante. Veja que a emoção expressa-se no corpo, né? E difere de cultura para cultura, né? Ele vai dizendo, Merleau-Ponty, não basta que dois sujeitos tenham os mesmos órgãos e o mesmo sistema nervoso para que em ambos as mesmas emoções se representem pelos mesmos signos. O que importa é a maneira pela qual eles fazem uso do corpo, é a informação simultânea do seu corpo e do seu mundo na emoção. Está na Fenomenologia da Percepção, 257. Eu gosto de que esse Merleau-Ponty é danado. Então, veja, a emoção, não é, vem do corpo, né, ou expressa-se pelo corpo, né? Então, é isso. E o amor, não é? O amor e o ódio andam juntos, ele vai dizer isso nesse do sexuado, né? Como o corpo é sexuado, essa tensão de um em direção ao outro, né? E que é um ato corpóreo. Então, a emoção é um ato corpóreo. E o que dá o tom, né, gente? Esse colorido afetivo é o que dá esse tom também, né? Intencional, né? O Merleau-Ponty fala de uma intencionalidade operante a partir de Husserl, que não é a intencionalidade do julgamento, do juízo crítico, apodítico, mas é a do corpo, do movimento, e, portanto, também da emoção. Eu acho que é por aí, Edjane, que eu penso. E que bonito o seu trabalho, né? Eu acho que a gente precisa mesmo ter. E o adolescente, né, esse ser numa tempestade, né, que vive uma tempestade existencial, emocional, hormonal, né? E o corpo ali vai carregando todas essas informações, né, da sua cultura, dos seus sentimentos, do seu mundo interno também, né? Interessante isso. Muito interessante o seu trabalho. Muito bem. É legal demais a gente poder aqui compartilhar essas ideias, né, com pessoas que estão espalhadas em tantos lugares do Brasil, né? Desde a Bahia, e aqui a Franciele, né? Fala lá, é a sua fã lá de Santarém, do Pará. Olha que maravilha, né?
Bom, alguém tem mais alguma questão para fazer? A professora Terezinha, ou quer fazer alguma observação, alguma consideração? Por favor, a palavra está facultada. Sim, Franciele acompanhou nossa leitura da fenomenologia esse ano. Um abraço, minha querida. São as coisas boas da remota. Tem outras coisas, viu? Também na remota, a remota é rica em acontecimentos, né, Luiz Arthur? Mas acho que nem todos a gente pode divulgar nesse horário. Muito bem. Alguém quer fazer alguma questão, alguma observação? Damião, você está falando? Só agradecer a professora aí pela exposição que ela fez, muito interessante. Obrigado, professora, pela exposição que fez e a sua disposição em si ser voluntária nesse trabalho nessa tarde, né? Obrigada, é um prazer. Já que as pessoas ainda estão pensando se vão fazer questões, deixa eu só fazer uma observação, Petrúcia. Eu fiquei pensando muito nesse momento que a gente está vivendo, né? Já que você falou do remoto, né? Dessa coisa do virtual, do mundo virtual, né? O que você anda pensando sobre isso a partir de Merleau-Ponty, né? Porque a gente falou, inclusive, do tato, da importância que tem do tocar, da importância desse contato entre os corpos, e, de repente, tudo isso fica comprometido, né? A partir do momento em que a gente começa a fazer uma série de atividades remotas e a gente perde o contato com o presencial, né? A gente não tem acesso ao cheiro das pessoas, ao toque das pessoas, né? A convivência é pelo mundo virtual. É claro que, ao fazer essa observação, não estou criticando o mundo virtual ou como se ele não fosse importante para as nossas vidas, muito pelo contrário. É o meio que a gente tem hoje, né, concretamente, de se comunicar, de expressar nossos afetos, de trocar ideias, né? Então, isso é positivo para nós. Mas, ao mesmo tempo, tem um impacto numa corporeidade em que é marcada também pelas experiências, né, olfativas, do tato, né? Como é que você pensa isso? Como é que você está vendo isso à luz de Merleau-Ponty? Então, nós perdemos muito em movimento, né, de modo geral. Nossa espacialidade está reduzida. Tudo aquilo que, se você for ver fenomenologicamente, né, nos coloca na relação com o mundo, agora foi reduzido, né? A nossa espacialidade agora é plana, né? É a da tela, né? Você não tem a profundidade, né? Você entende? Você tem uma dimensão bem menor da espacialidade, a própria temporalidade é outra, né? Porque quando você fala, por exemplo, eu estou dando aula remota, né, inclusive de consciência corporal, aulas práticas, e é incrível como a gente sente a falta do corpo. Porque na espacialidade, eu só vou trabalhar aqui pela espacialidade. Eu sinto falta do espaço. A minha fala precisa ser muito mais descritiva. Eu preciso narrar muito mais, porque falta o meu corpo lá, onde eu gosto de dizer, eu olho aqui, né, frito o peixe e olho o gato. Ao mesmo tempo, a ideia da simultaneidade, da ubiquidade, né, o nosso esquema corporal está reduzido ao olho e à audição. Isso cansa, isso produz um cansaço, esse cansaço não é, né, ele é real, ele é neurológico, inclusive, né? Nós estamos desgastando aí o nosso aparelho, né, neurológico. E falta a presença corpórea, né? Falta essa presença, falta a espacialidade do corpo. O corpo precisa da ubiquidade. E a tela não nos dá essa ubiquidade. A tela do computador, né? Ela não nos dá essa possibilidade de estar ali
E ela nos dá do virtual, ela é telemática, mas eu estou falando de ubiquidade do corpo. Nós temos uma telemática, nós nos transportamos aqui através, né, de ondas, de sei lá como é que faz isso, de cabos, eu não sei como é. Enfim, tecnicamente. Isso é telemático, mas falta a ubiquidade. Essa capacidade da presença do corpo que preenche os espaços. Ao mesmo tempo, talvez o corpo nunca tenha estado tanto em evidência. Nós estamos sentindo falta do movimento. Não sei, então eu vejo dessa maneira. Agora, é o que temos, né? É o que temos para o momento. Ao mesmo tempo, possibilita, né, essas trocas com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância de nós, né? A voz tem um poder muito... A palavra tem um poder, né? A gente sabe disso. Então, assim... Mas espero que não dure muito isso, para que a gente possa... Aí sim, eu acho, assim... no fundo, eu sou uma grande otimista. Além de romântico, otimista. Ou seja, muita análise. Eu tenho a esperança que a gente chegue a um formato, assim, híbrido, né? Do ponto de vista que a gente possa voltar ao presencial. Normal, a gente nunca foi e acho que nunca mais seremos. O pouco que tinha, perdeu-se. Vai ser outra história, né? E assim, mas de que eu possa ainda... Acho que a gente aprendeu a usar as tecnologias. Eu acho que é um ganho isso, né? A gente aprendeu, a gente ganhou, teve um ganho nisso, sabe, Iraquitã? De alguma maneira. A gente está aqui, né? Mas o que cansa muito isso. Como também cansa no presencial as inúmeras viagens para cima e para baixo, pega avião, vai para o aeroporto, não sei o quê. Também cansa. Então, na verdade, eu acho que o que falta é esse ajuste no nosso estilo de vida mesmo, né? No geral. No presencial e no remoto. Há uma coisa que seja mais equilibrada, sabe? Eu acho que está faltando isso. E o corpo nos dá essa medida, né, Iraquitã? Dessa presença, dessa falta, dessa ubiquidade que eu estava falando, sabe? É cansativo. Mas é também cansativo no presencial. A sua fala me deu uma palavra que estava faltando na minha compreensão do que está se passando hoje, né? Porque eu falo sempre assim, que essa nossa presença aqui, ela não é em carne e osso, né? Como diz lá Russell, né? E agora eu tenho aí essa ideia do telemático, a nossa presença é telemática. Né? A presença telemática não substitui a presença em carne e osso. Não. Né? Essa presença em carne e osso, ela... E você diz uma coisa já tarde que para mim é muito importante. Você diz assim, nós nos esforçamos a partir da presença telemática a passar para o outro uma presença em carne e osso que não consegue passar pela presença telemática. Falta, né? Isso nos cansa. Né? Legal isso, muito bacana isso. Isso nos gera um cansaço extra, né? A gente quer passar uma presença... Sim, sim. Eu não tenho... Eu já tinha poucos neurônios que estavam funcionando. E agora tenho menos ainda. Fora os olhos que já estão desgastados, né? Que também já não funcionava. E agora... Né? A minha operação de catarata, que poderia esperar 2 anos, agora não dá mais. Eu vejo tudo embaçado. Eu vou precisar fazer mais rápido. É uma coisa que eu ia demorar uns 3 anos para fazer. Não vai ter que fazer antes de se aposentar. Aposentar, eu acho que eu nem vou. Tá? Porque... O corpo dói, o corpo pesa, mas como diriam os titãs, viu, Ju? O corpo ainda pulsa. Misericórdia, eu não confio neles nem lá que dirá remoto.
Cirurgia remota de catarata eu acho meio complicado, viu, Marcel? Eu tenho minhas desconfianças disso, viu? Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma questão, alguma observação? Se não, eu passo a tarde conversando com Petrúcia, viu? Muito bem, pode comentar. Olá, boa tarde. Pois não. Está me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Oi, você pode se apresentar? Posso, eu sou a Aline. Aline da Paixão, fui orientanda de Pereira, assisti muitas aulas com Petrúcia na UFRN, eventos com o professor Iraquitã e etc, né? Hoje estou aqui na minha cidade, Santarém, vi que tem outra pessoa também aqui acompanhando, e estou finalizando, né? Estou no processo de finalizar o doutorado aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará. E, com certeza, a professora Petrúcia, né, uma das grandes, assim como o professor Iraquitã, né, que nos faz compreender os escritos de Merleau-Ponty, e me possibilitou, né, realizar um trabalho recente, né, fazendo um estudo das experiências vividas por ribeirinhos com os fenômenos da sazonalidade e das terras caídas aqui na região, né, na várzea amazônica. Então, aí a discussão entre o corpo, cultura e natureza. E queria comentar, assim, professora, que foi um grande desafio, né? Ainda está sendo um grande desafio ainda finalizar esse trabalho, porque eu estou num programa, né, em que ele é bem de uma área mais positivista, objetiva. Imagina a gente traçar esses diálogos, né, com professores, né, de geografia, antropologia, que têm diversas compreensões a respeito de conceitos que perpassam também os escritos de Merleau-Ponty, como o próprio espaço. Espaço na geografia é entendido de uma forma, espaço na antropologia é compreendido de outras, e todos esses sentidos, né, que eles vão perfazendo o nosso trabalho. Então, o meu pedido, na realidade, era a minha solicitação era que você comentasse como você tem visto os trabalhos de Merleau-Ponty com relação à aproximação com as outras áreas do conhecimento, né, nessa interface com as outras áreas, né, porque nesse levantamento eu vi que outras áreas, e não só a educação física, mas muitas outras, como a língua portuguesa e etc., elas têm buscado esses estudos. E aí, como é que você tem visto, por exemplo, os desafios de nós compreendermos os povos, né? A relação sociedade, na sua sociedade-natureza, né? A partir dos olhos, né, de Merleau-Ponty, né? Visto que a antropologia ela tem uma abordagem, as outras áreas também têm essa abordagem. Como que você tem pensado, como você tem observado esse movimento? Tudo bem, Petrúcia, com você. Que bom vê-la, Aline. É uma questão interessante a sua, né? Veja, a questão eu acho que o próprio pensamento do Merleau-Ponty ele é um pensamento interdisciplinar, né, Iraquitã? Embora naquela época não tinha esse conceito, mas o Merleau-Ponty ele falava dessa solidariedade dos saberes, muito antes de Edgar Morin, está em Signos. Inclusive, eu sugiro que você leia Signos, Filosofia e Sociologia, de Marcel Mauss a Claude Lévi-Strauss, porque me parece que esses dois textos são fundamentais para compreender essa relação corpo, natureza e cultura no Merleau-Ponty. Né? Então, assim, e que bom, eu acho que a educação física talvez tenha sido uma das últimas áreas a se aproximar do Merleau-Ponty. Talvez, porque a antropologia, né, o Fanon, né? Hoje mesmo a Mari mandou um trechinho para mim do Frantz Fanon, que é um estudioso do Merleau-Ponty, né? A psicanálise, as artes, enfim. Talvez a educação física seja o último reduto. Né? O positivismo na educação física é muito presente. Eu acho que Iraquitã, esse grupo, né, que nós já somos da segunda geração, eu e Iraquitã somos mais novos. Mas Santin
Wagner, já vem lutando, o próprio Lebouche, né, gente? Então, assim, mas antes disso, tem outros, depende de que lugar da antropologia, da geografia. Depois, se você ler Pierre Monberg, ele vai tratar um geógrafo, né, que inclusive veio com Lévi-Strauss naquela missão, a famosa missão francesa, nos anos 30, para a USP, criaram a USP, aqueles cursos de ciências humanas e tudo mais. Ele tem um estudo sobre a espacialidade do Merleau-Ponty e outros tantos, né? O Paul Zumthor, né, na antropologia, não sei se você chegou a conhecer o professor Luiz Assunção, aqui da UFRN. Luiz Assunção é um dos nossos colaboradores, parceiros. Eu sempre, quando tem negócio de cultura, simbólico, não sei o quê, eu já chamo logo Luiz Assunção para ele resolver as questões conceituais. Então, assim, em todas as áreas vai ter positivistas críticos ao positivismo, né? Isso não é um privilégio de nenhuma área. Positivismo é uma ideologia da científica, né? Uma forma de pensar, enfim, que ainda, somente ele agora eu diria que é um neopositivismo, né? Então, é uma maneira de fazer ciência que está presente em todas as áreas, não só na educação física, enfim. E é preciso, eu diria, né, já que você tem interesse aí pela fenomenologia, pelo Merleau-Ponty, é procurar dialogar com aqueles que também compartilham essa visão. Porque no tempo de doutorado não dá para você ficar fazendo muita confusão, não. Você precisa se organizar e fazer escolhas. Né? Fazer escolhas e se aproximar dos teóricos que dialogam, e não daqueles que, né, do meu ponto de vista, mas, enfim, isso é uma posição minha como orientador, não sou seu orientador, procuro conversar com o seu orientador. Então, eu vejo isso. Em relação ao espaço, né, primeiro, na fenomenologia, é o corpo que dimensiona o espaço. Isso está lá, enfim, em todos os textos, né? A mesma coisa que a natureza não é só o que está fora de nós, mas ela também é o que está em nós. Há uma arqueologia do corpo ligada à natureza, à terra, que eu acho que é um pensamento muito bonito, muito próximo da antropologia, né? O Philippe Descola é um grande antropólogo, professor do Colégio de França atualmente, né? Escreve textos sobre os índios brasileiros, acredito que você deva lê-los, os textos do professor sobre a ecologia das relações, sobre além da cultura, né? Então, assim, toda uma antropologia que dialoga com as concepções fenomenológicas, sobretudo com o pensamento de Merleau-Ponty, né? Então, me parece que eu acho o Viveiro de Castros, né? Enfim, e são o Fanon, que eu já coloquei aqui para você. Então, me parece que há, sim, você deve, do meu ponto de vista, na sua tese, se aproximar disso. E em ciência, em filosofia, a vida acadêmica, vence ou luta-se com os argumentos. Nós precisamos construir bons argumentos, não para convencer os outros, porque primeiro nós temos que estar convencidos, inclusive. Nós não podemos, como diz lá o poeta Yesne, né, russo, não podemos incendiar ninguém se não tivermos em chamas. Se nós não acreditarmos nessas ideias, vai ser mais difícil ainda convencer os outros. Embora eu acho que uma tese não é para convencer os outros. É para debater, dialogar e não converter, né, a nosso pensamento. Mas é para estabelecer um ponto de diálogo, do meu ponto de vista. Então, não sei se é isso que eu penso. Tá ótimo, professora. Muito obrigada. De nada. Muito bom lhe ouvir. Obrigado, Aline, pela sua questão, né, feita a professora Terezinha Petrucci. Ainda temos 20 minutos ainda. Se alguém quiser pegar o microfone e fazer uma questão, alguma observação, sinta-se à vontade. Se não, falo eu, viu? Bom, como está o silêncio aí, eu vou fazer uma observação, Petrúcia, para você comentar um pouco mais. Você traz uma coisa muito preciosa na sua fala hoje, que é a aproximação que Merleau-Ponty faz de Saussure.
para falar de linguagem, né? Então, Merleau-Ponty é muito devedor de Saussure do ponto de vista de pensar a linguagem, sobretudo a diferença entre langue e parole. Isso é muito importante para Merleau-Ponty, né? Essa distinção entre língua e fala, né? Como você diz, né? A língua é essa dimensão, vamos dizer assim, estruturante. É a gramática, são as regras da língua, né? É a língua já estabelecida. Mas a fala não, a fala é um produto criativo. Eu me apoio na língua para construir minha fala. Só que Merleau-Ponty vai mais longe do que isso. Quando ele propõe não somente a distinção entre língua e fala, mas entre fala falada e fala falante, né? Que é essa ideia de que na fala falada existe também uma fala falante, que é a busca dessa fala autêntica, como você fala, né? É quase como se a gente pudesse pensar assim que Petrúcia se apoia na língua portuguesa para encontrar para produzir a sua fala, né? Como ela disse, o filósofo levanta e fala, mas dentro dessa fala dela tem a fala falante, que é Petrúcia, de uma certa forma, encontrando maneiras de dizer o petrucinês, vamos dizer assim, né? Que é essa fala dela mesma, né? E é interessante porque essa fala dela mesma não é só uma fala de um sujeito que está fora do mundo. Isso é fantástico em Merleau-Ponty, né? É um sujeito que está encarnado no mundo. Então, ela fala pela língua portuguesa, mas ela fala também pelo seu desejo de comunicação, de expressar, de dizer o que ela pensa, e ela fala daquilo que está nela que ela não sabe que está nela, né? Que é essa dimensão do inconsciente, né? E aí, o que levou Petrúcia a ir para a clínica psicanalítica? Como é que isso chegou, Petrúcia? Fala aí um pouco. Misericórdia. Essa pergunta é difícil. Eu nem sei me dizer muito, né? Porque eu comecei, meu interesse pela psicanálise foi como paciente, né? Número 1, eu perdi meus documentos e eu digo, ai, pronto, sabe? Um momento que chega um momento, você sente, eu penso assim, há uma necessidade, né? Então, me parece que esse lugar, né, de quem eu sou, desse sujeito, acho que é o que me moveu, número 1, como paciente. E eu fiquei lá, nesse lugar, 6, 7 anos. Mas o próprio movimento né, transferência, o próprio movimento de ser paciente, de ser analisada e de estar em análise, me despertou o desejo de passar para o outro lado, né? De me tornar analista. Eu sei que a análise é interminável, né? Eu sou dessas que pensam, viu, que ela é interminável. Mesmo que ela tenha um fim, ela é interminável. E assim, eu não sei, eu ando muito encantada. Quando eu digo ando, é nos últimos 5, 6 anos. Com esse oco do corpo, sabe? Justamente com isso que fala em nós e que a gente não sabe que fala e que é o que, no fundo, determina ou condiciona, em grande medida, a nossa fala e o nosso desejo de fala, né? De se expressar, que é dessa ordem do inconsciente, sabe? Então, assim, esse mundo mesmo, esse interno, sabe? Isso tem me encantado, assim, né? Tem a ver com essa escuta, né? Tem a ver com essa escutar, como diz Freud, Merleau-Ponty sobre Freud, que quando eu li isso num prefácio que Merleau-Ponty escreveu para um psicanalista francês, o Esnard, ele diz assim: Freud é soberano em escutar os rumores de uma vida. Isso me bateu muito forte, né? Essa frase do Merleau-Ponty sobre Freud
E cada vez que aí foi quando eu comecei a ler Freud mesmo, porque eu ia para análise, mas eu não lia Freud, né? Eu lia Merleau-Ponty. Então, eu acho que é isso, essa vociferação, os rumores da vida, sabe? Isso que não chega plenamente à nossa consciência, mas que informa essa consciência. Informa, não é informa, informa, né? Dá uma forma, dá um modelo, né? Dá um estilo. Então, assim, e essa busca, né, Iraquitã? É uma busca. Então, acho que a clínica é essa escuta mesmo. Você fala muito isso para a gente, né, na disciplina lá de pesquisa. A escuta. É a escuta. Então, essa escuta, mas aí agora, pela própria formação, pelo aprofundamento e tal, tem uma outra dimensão dessa escuta, que é o cuidado, né? Que o cuidar do outro. E eu acho que a gente já, como professor, a gente tem um pouco disso, tem uma atitude clínica, né, do cuidado. Mas o cuidado pedagógico, ele orienta, né? E o cuidado psicanalítico, ele não orienta, ele não dá a direção, ele escuta, ele acolhe, eu acho muito bonito, entende? A partir da própria relação que eu constituí, né, com a minha analista, já lá se vão 10 anos. Lá se vão 10 anos, às vezes 4 encontros por semana. Então, assim, é uma relação muito profunda, analista e analisando, né? Porque nessa relação a gente atualiza todo o modelo das nossas outras relações, né? Parentais, afetivas, amigáveis, né? Enfim, cognitivas. Então, eu estou encantada com a clínica, queria me aposentar para me dedicar a isso. Tenho medo disso também, né? Tenho medo, acho uma responsabilidade enorme. E começar isso a passar de 50 anos também me assusta. Estou sendo bem verdadeira aqui, que, aliás, não tenho medo, né, de me expor, nunca tive. Tenho medo da clínica, de me expor, não. Enfim, são muitas questões, mas porque a psicanálise também tem essa parte clínica, mas ela também é um fenômeno da cultura e ela é uma teoria poderosa. E Merleau-Ponty, ele anteviu isso, sabe? Antes do estruturalismo francês. E ele se apoiou na psicanálise, né? Eu acho que a psicanálise, sabe, Iraquitã, deu a teoria psicanalítica, né? Deu a Merleau-Ponty um aprofundamento da sua filosofia. Assim como Cézanne ensinou Merleau-Ponty a ver e a pensar, Freud, né? A leitura de Freud também, digamos, humanizou o olhar do Merleau-Ponty, sabe? Fez com que Merleau-Ponty atentasse para o sofrimento, para essa coisa da psicopatologia, né? Que ele fala tanto, né? Merleau-Ponty, ele se apoia muito nesse mundo, né? Da afasia, dos delírios, né? Enfim. Eu aproveito essa sua fala, né, para dizer duas coisas. Uma é recomendar para que vocês vejam um filme, eu não sei se vocês já viram, né? O filme se chama O Gênio e o Louco, né? Ou a versão original é O Professor e o Louco, né? O filme conta a história de um grupo de pesquisadores sobre a língua inglesa que vão criar o primeiro dicionário, né, da Universidade de Oxford, né? E aí o cara que assume a liderança do grupo, né, ele resolve enviar 100 cartas com um livro de presente para as pessoas colaborarem na produção do dicionário, né? Porque ele queria incorporar todas as palavras da língua inglesa no dicionário criado por eles, né? E uma dessas cartas cai num hospício, né, de uma pessoa que estava internada. E aí essa pessoa passa a ser um colaborador desse dicionário. Não vou contar mais, para não dar spoiler, mas é fantástico o filme, né? Vejam o filme, que eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do corpo e da linguagem, né? E também da loucura, né? E legal.
É lindo, o filme é lindo, fantástico. Eu não conhecia. Não... É. E uma outra coisa que Petrúcia nos dá a chance, né, de ver o quão o processo analítico é importante, né, para vamos dizer assim, desconstruir e reconstruir a nossa psique. Né? Porque quando a gente fala em análise, o analista está em silêncio, mas a gente não fala só para ele, a gente fala para nós mesmos. Né? E aí, nessa fala que a gente escuta nós mesmos, a gente pode encontrar-se com pedaços nossos, esquecidos, recalcados e abandonados e largados, e a partir desse contato a gente pode redefinir as nossas vidas, reorientar as nossas vidas. Isso realmente é uma experiência fantástica. Né? Eu gostaria só de reforçar isso que ela está dizendo e incentivá-la, né, a continuar essa caminhada aí, né, da clínica psicanalítica, de dar ouvido ao sofrimento do outro e que esse sofrimento possa ser reelaborado por cada um e, a partir daí, reorientar-se na vida. Né? Isso é muito interessante e é fantástico. Né? Mas eu queria saber se mais alguém tem alguma questão a fazer à professora Petrúcia ou algum comentário sobre a tarde de hoje. Hugo, você quer falar? Queria, professor. Eu queria perguntar... Se apresente antes, Hugo. Meu nome é Hugo, professor. Eu sou músico aposentado da Orquestra Sinfônica daqui, João Pessoa, da Paraíba. Eu queria saber o que a senhora acha da terapia cognitiva comportamental. A senhora poderia dizer alguma coisa? E outra coisa, professora. Misericórdia. Eu acho essa coisa do escutar da psicanálise, eu fiz por 2 anos, mais ou menos. O escutar o sofrimento do outro, às vezes, não é suficiente. Eu acho o silêncio da psicanálise, em certos casos, como se diz, cada caso é um caso, não é? Eu senti que, quando eu fiz psicanálise, pouco tempo, 2 anos, eu achei que o psicanalista poderia ter interferido, teria ajudado. Mas aí ele disse, mas aquela coisa do silêncio do psicanalista, não sei, eu acho que às vezes é necessário você só ouvir, não é o acolher, não é o acolher o sofrimento do outro. Eu penso assim, eu tenho essa ideia. Eu estava lendo Reich e deixei de ler Reich porque eu vi que ele discordava de Freud na questão da sublimação. Eu achei que Freud estava correto, que a humanidade tinha sublimado. O livro de Reich era a função do orgasmo. Ele tinha a visão totalmente contrária de Freud. Ele disse que a sublimação da humanidade tinha sido através do orgasmo, de muito gozo, de muito prazer, que tinha gerado a criação da cultura. Já Freud acha o contrário, que há uma sublimação, né? De certo modo, eu posso dizer a palavra repressão, não sei se seria a palavra correta, mas há um sustento da energia sexual para a produção cultural. Eu achei Freud corretíssimo em dizer isso, eu achei muito mais verdadeiro. O caso de Cézanne também, né? Que ele, eu acho que se continha muito para produzir, e todo gênio, todo pintor, todo artista como Van Gogh também. Mas o que eu queria saber é o que eu acho isso. É só uma crítica a isso, a esse acolher. O escutar, acolher. O acolher escutando, sem dizer nada. E só isso. E com relação à terapia cognitiva comportamental, o que a senhora poderia dizer? Acho que minha pergunta está meio vaga, assim. Obrigado, Hugo, pela sua questão. Não está vaga, não, está preciso. O que é difícil responder. Não vou, o que eu vou falar, eu poderia ficar em silêncio, mas o Hugo não ia gostar. Então, eu poderia devolver, Hugo. E você, o que é que você acha dessa terapia? Mas, enfim, eu vou começar pela teoria cognitivo-comportamental, né?
eu fiz parte de um grupo de estudos aqui em Natal com o Dr. Jurandir, que é psicanalista e psiquiatra, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, enfim. E nesse grupo nesse grupo de estudos, né, que a gente lia Freud, tinha muitos psiquiatras em formação, sabe, Hugo? Uhum. E realmente hoje a terapia cognitivo-comportamental, a maioria dos psiquiatras, eles prescrevem, né, a terapia cognitivo-comportamental pela rapidez, ela é pontual, por vezes ela vai mais diretamente resolver, né, uma questão ali, um conflito, não é verdade? Então, ela é mais rápida. Então, assim, isso tem a questão também se vai usar ou não medicação, né? Tem muitas coisas envolvidas, e aí eu penso que é mesmo caso a caso. Eu também fiz parte por 3 meses, fiz um estágio de 3 meses na Associação de Saúde Mental de Paris, no ano passado, pretendia voltar esse ano, não deu certo. Espero voltar, também com psiquiatras e psicanalistas, e trabalhando com pacientes realmente, né, já, que passam por internações uma vida quase que institucionalizada, do ponto de vista de internações, sob o uso de fortes medicamentos, né? Então, para esses pacientes, nem sempre uma análise freudiana ela é indicada, né? Então, é preciso ver realmente caso a caso. Do meu ponto de vista, eu não teria assim, outra coisa para lhe dizer nesse momento. Em relação a esse silêncio e o acolhimento e a escuta, também acho, você mesmo colocou, é caso a caso. Porque, veja, e aí eu vou falar como paciente, né? Eu nunca vou me esquecer disso, eu acho que até eu conversei com o Iraquitã. A minha analista, ela é freudiana, dessas freudianas. Bem freudiana mesmo. E ela falava pouco, não era quase muda no início. Mas, quando ela abria aquela porta e me olhava na entrada e na saída, eu sentia uma força, um acolhimento. E ela, ao me olhar, sobretudo na saída, que eu saía muitas vezes, ainda saio destruída, do ponto de vista que remexi muito, eu me sentia revigorada, com um olhar, né? Acho que tudo isso que eu estou dizendo, concordo com você, é caso a caso. Muitas vezes, às vezes eu preferia que ela tivesse ficado calada, não tivesse dito nada. Porque às vezes ela dizia uma frase, e aquilo ali, e as frases que ela dizia, muitas vezes, era a minha própria frase. Que ela dizia assim, tal coisa, eu tinha acabado de falar, sem não me dar conta, muitas vezes, que tinha falado, que é aquela história que a gente vinha falando, né? Há um fluxo. Então, assim, eu penso, mas com o passar do tempo, hoje, às vezes, até que eu acho que ela fala muito. Às vezes, está falando muito. Então, assim, eu acho que vai criando uma relação entre fala, escuta, silêncio, de um e de outro. Mas, do ponto de vista da técnica, quem deve falar mesmo é o paciente, né? Do ponto de vista da técnica, nós devemos ouvir, pontuar, devolver, acolher, sobretudo, acolher o sofrimento. Isso, assim, eu, particularmente, é o que me encanta a mim na psicanálise freudiana. E, assim, eu gosto daquelas freudianas, deitadinha no divã, alta frequência, acho caro, tenho muitas críticas também à psicanálise, sabe? Mas, enfim, a técnica em si eu acho admirável. Essa escuta, a ideia da escuta, do silêncio, que não é um silêncio vazio, não é um silêncio... Não deve ser, sabe? Deve ser um silêncio falante. O silêncio que permite a fala, sabe? Eu penso assim.
Mas eu sei que muitas vezes, e depende, né? Você pode também, eu tenho aprendido isso lá no EPS, né? Na técnica também, muito bem, inclusive, com a professora Eugênia e os outros colegas, o próprio professor Iraquitã, que é assim, é a relação paciente-analista, analisando, que vai estabelecer, digamos assim, né, o estilo também dessa comunicação, entendeu? Do silêncio da palavra, da escuta, da pontuação, de quando interpretar ou não. Não é para também você ficar interpretando o tempo todo, né? Há escolas psicanalíticas que são mais interpretativas desse ponto de vista, pontuam mais, fazem mais interpretações, outras já, né? Mas também já tive, é raro, né? Mas eu já tive assim, uma vez na vida, um abraço da minha psicanalista, né? Mas eu acho que isso é construído, sabe? É construído essa relação, mas entendo que tem pessoas que talvez naquele momento precisam de uma outra abordagem. Em algum momento precisam de uma abordagem mais corpórea, né? Embora para mim a palavra é corpo. Quando eu falo assim, há uma emergência, né, do corpo. Eu acho que isso, no meu caso, vem muito da poesia, né? A palavra, para mim, ela tem um sentido muito forte, assim, do patos mesmo, da paixão, né? E, portanto, também do sofrimento. É muito difícil falar, né, do sofrimento, expressar o sofrimento. Mas aí também eu tenho lido, sabe, nessa escuta, essa vociferação, Hugo, que não é a palavra, mas é o choro, a fala embargada, as atitudes corpóreas do paciente, o cheiro do paciente. Tudo isso, para mim, é fala, né? E é corpo, e é uma maneira de acolher. Sabe? Eu fui professora de crianças durante muitos anos. E eu acho que eu tenho, assim, na minha prática, né, assim, nessa experiência que eu tenho tido da formação, o que eu tenho escutado me lembra muito essa relação quando você é professor de crianças, do cuidado, da orientação, sem ser pedagógico, entende? Mas de uma atenção ali que você deve, em algum momento, intervir. Mas você precisa saber o momento de intervir para não cortar o próprio fluxo criativo, né? E eu acho que assim também na análise. Agora, concordo com você, é caso a caso. E, às vezes, realmente, você pode também fazer outra, né? Sempre tem os coterapeutas, né? Em muitos casos, por exemplo, eu escutei ao relato de um caso nessa Associação de Saúde Mental que o cachorro era o coterapeuta. O cachorro da pessoa, entendeu? Porque o cachorro ajudava em coisas que a própria analista não se sentia nem autorizada, nem era adequado, talvez, né? E que o cachorro cumpria essa função. E quando ela trazia, entre aspas, né, simbolicamente, o cachorro para a sessão, havia um outro tipo de abordagem. Ou, como eu tenho visto, o Iraquitã pode até falar mais, que ele atende adolescentes, né? Hoje em dia, na sessão, vem a internet, vem o celular, isso aí fala o tempo todo. Né? E você precisa também ter um retorno disso, né? Mas eu acho que isso é construído, sabe? Caso a caso. Bom, eu agradeço, né, a professora Terezinha Petrucci. Nós já estamos há 5 horas e 5 minutos. Pode dar minha nota lá no seu curso, viu? Tá. Já ultrapassamos 5 minutos, né, do tempo previsto, né? O nosso tempo era das 15 às 17 horas. Agradeço imensamente a professora Terezinha Petrucci. Deia queria muito ter assistido, mas infelizmente ela não pôde, mas ela ficou feliz de saber que Marcel está gravando, né? E ela vai ver depois. E aí a gente hoje nós encerramos, né, o nosso ciclo, né, de atividades abertas, né, do laboratório.
nós ainda teremos uma reunião esse ano ainda para avaliar o difícil e desafiador ano de 2020, né? Como foram as nossas atividades esse ano, né? E aí a gente não vai fazer quinta-feira que vem, porque Deinha vai qualificar a sua dissertação de mestrado lá no Ciência da Religião, eu vou acompanhar, mas na quinta-feira seguinte a gente faz nossa reunião de avaliação, né? Mais uma vez, professora Terezinha Petrúcia, gratidão, muita gratidão. Hoje nós tivemos uma tarde brilhante, né, de muitas reflexões sobre o pensamento de Merleau-Ponty, e mais do que isso, né, sobre a vida, sobre os nossos tempos, à luz desse filósofo tão importante para as nossas vidas. Obrigado, professor, e obrigado a todos que vieram, né, estar presente aqui conosco, né? Nós tivemos aí a oportunidade, né, de estarmos com 45 pessoas presentes, realmente foi fantástico, né? Muito obrigado. Obrigada a todos, um abraço, Iraquitã, todos vocês, um prazer enorme participar desse momento, tá? Um abraço. Tchau, gente.